Uma das principais soluções, porque é a mais limpa, a mais barata, a mais eficiente, a mais confiável. E todo o seu risco de radioatividade, dos resíduos de combustível de urânio, eles são riscos muito mais exacerbados e não compreendidos, ou acabam sendo, os riscos são amplificados pela opinião pública e por aqueles que são contra a energia nuclear, e não são riscos tão reais como fazem querer parecer. Então ela é uma das principais soluções, porque toda a necessidade que nós temos de transição energética e de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, a gente não vai conseguir gerar energia abundante e confiável apenas com solar e eólica. É impossível. Então é importante ter uma matriz energética que seja resiliente, e para isso ela precisa ser diversificada, mas precisamos também usar energia nuclear, e não apenas hidrelétrica, não apenas solar e eólica, porque elas são intermitentes ou não são tão confiáveis, e muitas vezes são mais caras também. Então, sim, é preciso. E sobre o aquecimento global, eu já falei sobre isso, o aquecimento global antropogênico causado pelo homem, claro que é um problema, e as evidências estão aí de que o homem está contribuindo para o aumento da acumulação de carbono na atmosfera, mas as consequências desse aumento, que eu discordo, ou o quão alarmantes elas são, e é por isso que eu digo que são os ambientalistas alarmistas, que acabam dizendo que esse é o pior problema da humanidade, que a gente vai morrer queimado daqui a 2 anos. Realmente é um nível de extremos de alarmismo que não é condizente com a realidade. Então eu discordo das consequências e com o prazo dessas consequências, e com o que eles dizem que é a incapacidade dos humanos nos adaptarmos. E a gente consegue se adaptar, porque esses aumentos de temperatura, o aquecimento global, claro que geram efeitos no planeta como um todo, mas não são efeitos do tipo que amanhã vai ter um tsunami que vai engolir 50% das cidades do planeta. Assim, não é uma loucura assim. Então nós conseguimos sim nos adaptar ao longo do tempo, à medida que nós vamos fazendo essa transição energética para reduzir a dependência. Mas ir pela via do atalho para reduzir abruptamente a dependência de petróleo, de carvão e de outras fontes de combustíveis fósseis acaba gerando os efeitos que estamos vendo agora, onde tudo está encarecendo, petróleo, gás natural, o consumo de carvão está voltando a bater recorde, a dependência de carvão, que era justamente o que não se queria. Então, ao desestimular, e aí entra toda aquela agenda e a pressão ESG, ao desestimular o investimento em produção e ampliação da capacidade de produção de combustíveis fósseis, nós chegamos a um momento onde nós precisamos de combustíveis fósseis, eles não estão disponíveis, e agora que a gente precisa correr atrás e investir rapidamente neles, e podemos ter a situação que está ocorrendo de mais consumo ainda de combustíveis fósseis, mais queima de combustíveis fósseis, que era justamente o que se queria evitar. Então, eu diria que as políticas que estão sendo adotadas pelos países de forçar a barra nessa direção e usando como pretexto o alarmismo ambientalista, isso é o que eu discordo.